Boa noite, irmãos e irmãs. Eu queria deixar aqui um testemunho que me aconteceu logo, algo que me aconteceu aqui, né? Eu trabalho como motorista de aplicativos, né? Depois do expediente, porque eu trabalho numa empresa de comunicação visual. E o que aconteceu foi bem interessante. Eu resolvi dividir com os irmãos aqui dentro do grupo. Entrou um passageiro, ele ia para fazer faculdade, né? E eu sempre ando ouvindo músicas gospel, né? Hinos, né? E ele entrou, você é evangélico? Sou sim. Sempre me perguntam isso por conta e pergunta qual a igreja. Eu falei, sou da Igreja de Jesus Cristo Santos Dias, tá? E ficou uma brecha de eu perguntar para ele se ele também, né? Ele falou, olha, eu não acredito muito na religião, tal. Não acredito muito na Bíblia, porque foi criada no Conselho de Nicéia. E aí eu percebi que ele é uma pessoa que entende um pouquinho das Escrituras. Eu falei, mas por que você não acredita? Por exemplo, tem coisas que está escrito na Bíblia que é sem pé, sem cabeça. Eu falei, mas como assim sem pé, sem cabeça? Tudo que está escrito nas Escrituras, existe um porquê e um significado. Por exemplo, Jesus Cristo falando lá que um rico não entra no reino do céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu falei, sim, mas está escrito dessa forma, exatamente dessa forma. Ele falou, mas não tem lógica um camelo passar pelo fundo da agulha. Então, ou há um erro de tradução, ou a pessoa que escreveu, ou no Conselho de Nicéia errou, alguma coisa está errada, não tem lógica. Eu falei, olha, mas você conhece a passagem bíblica inteira? Você conhece o contexto inteiro de onde está escrito essa parte, ou você apenas conhece só o versículo que está escrito isso e está tendo aí a sua imaginação de um camelo, que é o animal lá do deserto, né? De passar no fundo de uma agulha de costura. Ele falou, mas não é esse o significado? Eu disse, não. Eu falei, olha, assim, para conhecer, né, precisa você ter um conhecimento um pouco mais amplo. Você tem que ver que Jesus Cristo estava pregando no Mar da Galileia, né? Aquela passagem ali nos capítulos, não só nesse capítulo que fala sobre esse versículo específico, mas em vários capítulos da passagem no livro, você vai ver que ele estava pregando no Mar da Galileia. E era tanta gente, a multidão era grande, que ele precisou subir em uma embarcação, um navio, uma embarcação, para se distanciar um pouco, para poder as pessoas poderem escutar ele, né, e ver ele, né? E assim, quando Jesus Cristo falou, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, ele não está falando do animal, ele está falando de uma corda e uma ponta de aço de ferro de ancoragem do barco. Por isso que ele usou, eu acho que você não sabe, mas o camelo que Jesus Cristo cita, né? Eu não sei se os irmãos da igreja também sabem disso, né? Mas como ele estava pregando no mar, ali na região do Mar da Galileia, tem muitas embarcações, e inclusive ele usou uma dessas embarcações para se afastar um pouco, para pregar para a multidão, que era muito. O camelo é uma corda, né? É muito usada, ainda hoje existe camelo, é aquela corda mais grossa das embarcações, que faz a catragem, né? Com que a embarcação fica ancorada, né? Atracada ali dentro no cais. E antigamente, hoje em dia não tanto, justamente por conta da dificuldade. Tinha que ser um bom marinheiro ou uma pessoa que soubesse realmente manobrar essa corda, porque ela é grossa, então ela tem uma dificuldade muito de você manusear ela. E a agulha é aquela bola de ferro, uma ponta de ferro, que ela tem um corte no meio, ela tem um furo no meio. Então a corda passa por dentro dessa ponta e são dadas várias voltas ao redor, e depois passa ela novamente retornando para amarrar o navio, e o navio não se distanciar do local. Então aquela ponta de ferro era chamada de agulha. Ainda hoje é conhecido como agulha. Aquilo que tem um furo é conhecido como agulha. Aquela que não tem o furo é conhecido como ancoragem, né? A ponta de ancoragem.
Então Jesus Cristo, naquela época, usou essa passagem, porque ele estava pregando de cima de um barco, no mar da Galileia. Ele deu, ali tinha muitos pescadores, pessoas que com certeza eram do meio náutico, e ele falou isso: olha, é mais fácil um rico entrar no reino, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu, justamente por isso, porque é muito dificultoso, então precisa de muita experiência, né? Aí ele passou, nunca tinha pensado sobre isso, ninguém nunca me explicou sobre isso. Isso é uma questão sobre conhecimento. É por isso que as pessoas falam: você conhece a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Dias? Não. Então vamos lá, vamos frequentar, seja convidado, esteja convidado. Vou ver se consigo pegar. Trocamos telefones, números, eu vou passar depois para os elders ossistas. Expliquei para ele um pouco sobre a doutrina da igreja, como que é a igreja. Eu falei: pessoas falaram muito sobre a igreja, da igreja dos Mormons. O pessoal fala por conta do livro e tal. Isso um pouco também do que nós tivemos aí na reunião domingo, né? Depois aí da Sacramental, a gente fizemos nossa reunião, comentamos sobre isso, sobre a igreja de Jesus Cristo nos Santos Últimos Dias, que o profeta falava. Então eu queria deixar essa passagem para vocês e saber se vocês sabiam sobre isso também, de que o camelo que Jesus Cristo estava falando, que é uma corda que é usada muito em embarcação. Depois façam uma pesquisa sobre isso. E a agulha é aquela ponta de ferro que fica nos cais, e ela era furada, ela tinha um corte ali no meio, tipo um furo, por isso que chamava ela de agulha, né? E era muito dificultoso para os marinheiros que não tinham muita experiência de passar. Os que já tinham muita experiência, mesmo assim, havia uma certa dificuldade de manusear a corda passando por dentro. Tanto que hoje em dia tiraram essa ponta de agulha justamente por conta da dificuldade, e hoje eles passam aquela ponta náutica, né? Ou então a ponta de ancoragem, que ela é um tipo um T, né? Joga a corda ao redor, dá uns nós feito um formato de 8 e se ancora. É essa que eu queria deixar, essa mensagem para os irmãos ver e saberem também sobre isso. Despertou essa minha curiosidade, saber se a igreja sabia disso, se os irmãos sabiam dessa passagem, que o camelo é uma corda. Que Deus abençoe a todos.